horas. Durante esse programa, nós vamos falar a respeito da moeda norte-americana que recua aqui em terras brasileiras e como que isso afeta diretamente os preços e as negociações de muitos produtos agropecuários do país. Eu falo de soja, falo de milho, falo das carnes principalmente, falo até de café. Por quê? O cenário internacional é de valores recordes para soja, para milho, para carnes. Temos preços históricos também muito bons para café arábica negociado, para o café robusta também vendo uma situação muito boa. Entretanto, o real valoriza-se agora frente ao dólar. E essa situação a gente já falava que poderia ocorrer no Brasil no segundo semestre, já há alguns meses, e agora ela vai se confirmando. E é por isso que nós vamos agora até São Paulo, nos estúdios do Canal do Boi, na sede da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Eu vou conversar com Walter Pulga Júnior, que acompanha o dólar o dia todo. Ele vai conversar agora com especialistas para falar a respeito do dólar aqui no Brasil. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, Fabiano, boa tarde a todos. Bom, o dólar veio em alta hoje pela manhã, mas vale lembrar, né? O dólar na sexta-feira já acumulava uma queda, depois de cair 0,95%, 0,98%, uma baixa na semana de 3,76%. Foi o melhor desempenho semanal desde o final de novembro, quando o dólar recuava 3,79%. Conosco aqui, Jason Vieira, economista-chefe da Infinite Asset, que acompanha há mais de 25 anos o mercado de câmbio. Obrigado por ter aceito o convite, Jason. Vamos explicar o que ocorre neste momento. Já era esperada essa baixa mesmo, mais acentuada para o dólar, perto de R$5? Sim, Pulga, o mercado de dólar agora, nesse momento, quando a gente observa a comparação com mercados emergentes, o dólar está apanhando essa manhã, ele ganha ali de algumas divisas de economias centrais, mas no geral há um desempenho positivo dos mercados emergentes e o Brasil também acaba se beneficiando desse contexto. Nós temos nesse momento uma pequena melhora de fundamentos, principalmente em relação ao crescimento econômico. O fundamento de juros também mudou bem, e essa mudança do fundamento de juros foi uma das coisas que acabou atraindo o investidor estrangeiro de volta ao Brasil e tirando um pouco aquela instabilidade cambial que a gente observou muito fortemente no ano passado. Agora, alguns analistas de mercado, colegas seus, esperam ainda o dólar em valores mais altos no final do ano. 5,30, 5,34, pesquisa Focus de hoje. Você também acredita numa alta do dólar no segundo semestre? É difícil fazer essa comparação agora, porque uma parcela significativa dessas projeções já não foi alterada no Focus. Isso significa que, na verdade, ele ainda está refletindo uma mudança que ainda está por ocorrer. Mas na proximidade dele romper R$5, ele começa a ganhar corpo para ficar abaixo de R$5. Isso é importante. E dado o atual contexto, principalmente em relação à perspectiva de continuidade de dólares sendo injetados na economia por parte do Federal Reserve, do Banco Central Americano e do próprio governo americano através dos programas de infraestrutura, existe a possibilidade que o dólar continue num ciclo de desvalorização em nível global. Ao ponto do real continuar se valorizando, também é outro ponto que seria importante, porque há continuidade do processo de aumento de juros. E isso faz com que haja a possibilidade de um melhor carry-through, de um carry-trade e a entrada de investidores estrangeiros. Se houver as reformas, não tem nada que diga que, por exemplo, o real não possa ficar nos níveis que estão, abaixo dos níveis que estão atualmente. Existe sim uma tendência de que, se qualquer sinalização de curto prazo de alguma reforma importante, seja tributária, seja administrativa, pode haver o rompimento e a manutenção desse dólar abaixo desses níveis. Mais uma pergunta, Jason. Quando nós temos oscilação com o dólar, nós temos mudança nas cotações de alguns dos principais produtos agropecuários e também outras commodities, as metálicas, commodities da área de energia, como o petróleo. Já começa a sentir essa mudança no mercado? Não necessariamente, porque um dos pontos mais importantes que ocorreu recentemente é que esta mudança que teve no câmbio, ela evitou, por exemplo, que nós tivéssemos uma inflação muito mais intensa, porque as commodities continuam com uma valorização também intensa. Se nós observarmos, apesar hoje de estar um alívio no minério de ferro, um alívio nas commodities em geral, no petróleo, até recentemente essa pressão tem sido bastante intensa, até em algumas commodities agrícolas. Nós vimos agora recentemente a questão se vai haver quebra ou não de safra do milho no Brasil, se isso vai ser algum problema, ou todos os outros problemas correlacionados à questão de commodities. E não só isso. Também o tal plano de infraestrutura por parte do governo americano é a possibilidade de que nós tenhamos
de novo, a continuidade de pressões em relação a preço de commodities. O câmbio, no máximo, aqui no Brasil, em termos de benefício, tem aliviado parte da inflação, mas nós temos uma inflação ainda que é das commodities. Então, se não fosse o câmbio, muito provavelmente a situação em termos de preços no Brasil estaria muito pior. Bom, você acaba de ouvir Jason Vieira. Jason Vieira, mais de 25 anos no mercado de câmbio, um dos mais respeitados analistas do mercado de câmbio do Brasil, economista-chefe da Infinite Asset. De olho na informação, a situação ainda não é tão calma, não, Jason? Não, porque nós temos uma série de questões políticas ainda no meio do caminho, questões fiscais que ainda estão por se resolver. Uma inflação mais alta, com os últimos resultados fiscais que nós tivemos, dá uma certa folga ao governo em relação à relação dívida-PIB esse ano. Mas isso não necessariamente é alguma coisa positiva. Isso pode dar, por exemplo, para o governo a sensação de que ele pode gastar mais. Isso é um perigo iminente que tem que ficar de olho. E isso pode se embutir de alguma maneira, tanto nas curvas de juros quanto no prêmio do câmbio. Por enquanto, os fundamentos ainda não estão sendo tanto respeitados e o dólar está conseguindo ganhar, o real, na verdade, está conseguindo ganhar ímpeto no curto prazo. Bom, agradeço mais uma vez, Jason Vieira, economista-chefe da Infinite Asset. Walter Puga Júnior de São Paulo, é com você, Fabiano. Jason, um grande abraço a vocês. Essa explicação ela é fundamental para que o produtor rural, o agricultor, ele consiga entender o que vem acontecendo com a moeda norte-americana e traçar aí a sua estratégia agora de curto, de médio e longo prazo. Bom, e para falar especificamente dos efeitos dessa situação que o Jason Vieira acabou de falar a respeito do câmbio, a respeito do dólar, nós vamos conversar agora também pela internet com o Enio Fernandes, ele que está aqui conosco da Terra Agronegócios e fala a respeito um pouco desse mercado. Enio, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR e nós temos observado esse dólar vindo em recuo. Já há alguns meses nós entrevistamos alguns economistas que apontavam por uma direção de um segundo semestre com um dólar mais fraco frente a algumas moedas, à medida que a economia internacional tomasse fôlego novamente com a vacinação contra o Covid. Aqui no Brasil, nós estamos vendo valores domésticos de alguns produtos agrícolas caindo, né? Ainda que o preço internacional esteja alto. Como é que você avalia este momento? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é sempre um prazer estar com vocês. Bom, vamos lá. Os preços agrícolas até caíram um pouco, mas as cotações estão em patamares muito altos ainda. As margens para esse ano estão muito boas. Quando eu olho as margens para 2022, também são muito saudáveis. Independente de onde está o dólar, a remuneração do produtor de grãos é positiva. A pecuária na produção de bezerros também é muito positiva. E quem trabalha com o mercado de proteína animal, aves, suínos e bovinos, também vai conseguir boas margens. Daqui a pouco nós vamos trazer aqui na Agricultura BR o soja negociado em Chicago. Hoje nós temos novas altas, tanto para soja quanto para milho. Na referência de Chicago está relacionada à questão climática deles. Aqui no Brasil, alguns produtores rurais vinham entrando em contato conosco, principalmente desde a última semana, em relação a valores na saca de soja, no mercado pronto, nas negociações no Paraná, no Mato Grosso do Sul principalmente, com cotações um pouco mais baixas e pedindo algum referencial, né, e questionando, inclusive, se isso tinha a ver com o feriado da última semana, né? Como é que você avalia esse momento, né? Porque o produtor rural estava esperando, né, uma correção daqueles preços que vinham sendo praticados. Você acabou de falar que as margens são boas. Como é que fica este momento para esse sojicultor que ainda está negociando soja e a negociação vinha mais lenta mesmo com a soja, por exemplo? Na verdade, os produtores não estão querendo negociar muito sua soja, né? A gente terminou a safra com 70%, 75% da toda a soja já comercializada. Esse número da safra velha evoluiu muito pouco. Quando a gente olha os prêmios dos portos que vão referendar o preço no interior, o que nós estamos vendo? Hoje, quando você olha nos portos, os prêmios estão 20 abaixo, 15 abaixo. Quando eu olho para setembro, eles estão acima de 150 acima. Ou seja, de hoje para setembro, a gente tem um diferencial de quase 170 pontos de altas. É quase $2 por bucho.
sinalizando que a demanda no final do ano vai ser firme. O que nós estamos acontecendo nesse exato momento é um acúmulo de oferta nos portos, isso deve passar e os preços da soja vão continuar sustentáveis. A única preocupação que o produtor tem que levar em consideração é olhar atentamente para 2022. Por quê? As margens ofertadas para 2022 são muito saudáveis. Como é impossível você saber o auge dos preços, nós temos que administrar margens. Margens muito saudáveis devem ser capturadas. Em relação ao que vai sendo negociado, você falou a respeito de setembro, principalmente, onde tem esse momento que já é muito positivo. Hoje é importante, então, falando resumidamente, produtor rural fazer os seus travamentos, travando principalmente para a próxima safra, essa safra que começa a ser plantada em setembro, outubro. Sim, é uma boa estratégia. E na soja safra velha, ele deve ir comercializando paulatinamente. Nós vamos chegar no final do ano com volumes de estoque de soja extremamente baixos no Brasil, extremamente baixos nos Estados Unidos, mesmo com a safra saudável nos Estados Unidos. Então, a soja safra velha, essa que está armazenada na mão do produtor, essa soja disponível, ela deve ser disputada entre a indústria e o mercado exportador daqui para o final do ano. Para o produtor rural, para o sojicultor principalmente, que produz milho, claro, o que você recomendaria em termos de negócios e de como se atuar nesta semana, principalmente esses próximos 10, 15 dias, onde nós devemos ter ali ainda vendo o dólar cedendo mais um pouco? Nós temos um grande risco sobre a mesa e não é só o câmbio, é o clima nos Estados Unidos. Você está sendo direcionado pelo clima, o clima está direcionando as cotações de Chicago. Não chove, os preços em Chicago sobem. Por quê? Temperatura alta, grande evapotranspiração, pouca umidade. A safra perde qualidade. Agora, se nós tivermos uma chuva abrangente, com um bom volume nos Estados Unidos, os preços vão ceder bastante. Então, os mapas climáticos podem mudar rapidamente. Então, nós temos um risco muito grande sobre a mesa. Com esse risco na mão e eu tendo a oportunidade de garantir boas margens para o ano que vem, para daqui 6 meses, é saudável você capturar. E, de novo, eu falo, ninguém vai conseguir acertar o máximo dos preços, mas quase todos que tiverem boa gestão vão conseguir garantir margens fantásticas para 2022. Falando sobre esse assunto, falando também, claro, sobre os aspectos de dólar que impactam nos negócios com as mercadorias, com as commodities agrícolas. E agora eu converso com o Hernani Klein, da Klein Agribusiness, fala ao vivo, direto do Mato Grosso, dos escritórios da Klein. Hernani, um prazer falar contigo aqui no Agricultura BR. E há pouco conversava com o Enio Fernandes, um pouco antes o Jason Vieira, economista, falava com o Pulga lá em São Paulo sobre a questão do dólar. Como é que você está avaliando esse momento? Como é que esse cenário de dólar e também de oferta, demanda, como é que ela tem influenciado os negócios dentro do cenário interno do mercado brasileiro, Klein, para soja e também para milho? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. É sempre um prazer estarmos juntos falando sobre o mercado agrícola. Bom, a questão do câmbio, ela impacta diretamente, né, na formação dos preços que a gente tem aqui no mercado interno. A composição do preço tem vários fatores, a cotação de Chicago, os prêmios, o frete, mas principalmente para nós, nesse momento, que o produtor precifica a sua produção mais em reais, a oscilação no câmbio, e o que a gente tem visto agora com a fortificação do dólar e do real, ele tem impactado diretamente nos preços finais para o produtor. Já tivemos negócios, falando de soja disponível, a cotação de 5,50, 5,65 que estava o câmbio, a R$170, e hoje, com o câmbio de 5,05, mesmo mantendo aí as cotações de Chicago próximas aos patamares que estavam, trabalhando na casa de R$159 a R$160. Então, o impacto do câmbio ele é diretamente relacionado ao preço final.
Em termos de oferta e demanda, a gente tem visto aí o mercado oscilando bastante, né? Nós estamos vivendo um mercado essencialmente do clima nos Estados Unidos, que repercute diretamente nas cotações lá de Chicago. O último relatório que tivemos está acima da média, plantio tanto da soja quanto do milho, mas também existe uma dúvida muito grande com relação a questões climáticas em si, né, com relação à seca nos Estados Unidos. E para o milho também a preocupação clima aqui na América do Sul, principalmente no Brasil, relacionada à cultura da segunda safra aí, que a gente tem visto de uma forma geral no Brasil, bastante preocupação pela seca que está se apresentando nas diversas regiões, né? E, consequentemente, isso vai ter uma redução de safra, uma questão de oferta mais apertada, e a gente tem visto hoje bateu nos R$100 aí a B3, né? Então, isso é um impacto direto também. Falando a respeito, até para a gente encerrar a nossa entrevista, eu acabei não perguntando para os outros participantes, mas eu tenho perguntado diariamente aqui com essa situação do milho ter uma expectativa menor de produção, inclusive Mato Grosso é onde está se apostando onde as perdas serão menores, né? Mas o mercado interno, ele vai ser atendido de qual forma? Primeira questão, essa safra vai atender exportação ou atende ao consumo interno aqui no Brasil? No seu entendimento, como é que serão essas negociações em relação ao que será exportado e consumido internamente no Brasil? Fabiano, essa é uma grande questão, né, uma discussão extremamente importante. E se nós pegarmos e considerar aí a safra cheia, o mercado já tem aí 80% da safra do milho comercializado, redeado o preço. E isso, desses 80%, eu diria que mais de 60% relacionado à exportação, né? Se nós pegarmos, por exemplo, aqui no norte do Mato Grosso, o advento das usinas aí do etanol à base do milho é o que deu maior liquidez no mercado e o volume deles comercializado é muito grande no mercado interno. Agora, com relação ao abastecimento de toda a cadeia aí, da pecuária, suínos, avicultura, é uma questão extremamente importante a ser discutida. Hoje o milho, o direcionamento dele é mais voltado para a exportação do que para o mercado interno. Como nós temos um estoque de passagem bastante apertado do milho, né, da safra passada, aí, a gente tem uma dificuldade grande de atender o mercado interno, né? Haja visto os preços que estão sendo praticados hoje. Quem tem um pouco de milho disponível da safra velha ainda guardado, né? Acima de R$80 aqui no interior, e milho da safra nova já se fala aí próximo dos R$80 aqui no interior. Então, assim, vai ser uma disputa muito forte, acirrada, a depender do que realmente for sair do campo agora, com o advento da colheita na próxima semana.